Nosso amigo Alisson, né? Amigo de mesa, um abraço, Alisson. Tá falando aí do Gregory, né? Essa questão da saída do Gregory, se alguém escutou alguma coisa. Alisson já tá preocupado com a saída do Gregory. Mas preocupa mesmo. Não preocupa. É claro que preocupa. Isso é verdade. Então, o que tá influenciando é porque a multa do Gregory não é alta. Esse que é o problema. A multa do Gregory Mesmo não é alta. quando renovou? Mesmo com a renovação. Então, a eu multa não dele não é entendi. alta. Isso é uma coisa que eu não mesmo, entendi. E mesmo que fosse, sei lá, 50% a mais da multa atual dele, o time do Dr. Jorge tem dinheiro pra contratar. E o dinheiro que os clubes árabes têm, cara, é absurdo. É coisa de outro Então mundo. esse burburinho aí que o pessoal tá falando que Arthur Jorge veio aqui pra sediar os jogadores, deve ter tido umas conversas já. Ah, com E certeza. tu acha que não teve? Além Com disso, certeza, ele tava eu aqui acho. com a neta do Newton Santos. Estão juntos, aparentemente. Com certeza. Não, firmaram. Firmaram? Com certeza. Essa parte eu não sabia. Ele separou já é solteiro. Separou da esposa. Olha assim, essa em parte eu relação, já em sabia. relação ao Botafogo, assim, surge muita coisa do Botafogo, tanto positivo quanto negativo. Então, assim, positivo, eu só acredito quando o cara de fato fecha, ou algum jornalista igual aquele Fabrício Romano lá e fala, where you go? Fabrício Romano é bom. Porque Fabrício tu vê Romano que é tá bom. certo, não vai dar ruim. Tem um vascaíno que erra tudo, né? Errou de novo. Falou que o Joaquim não vinha pro Botafogo, Aí. errou de novo. Então, mas assim, eu só acredito o cara vendo. Olha o caso do Wendel aí, né? Eu fiquei assim, eu fiquei destruído com a notícia do Wendel, não acreditei até hoje. Engraçado. Eu vou até acompanhar essa venda do Gerson pro Zenit, porque... E aí o Flamengo vai conseguir vender? A história tá mal contada pra caramba. Essa história do Wendel também eu achei que ficou um pouco mal contada. Mas tem uma parte que é verdade. Parece que o Botafogo não consegue pagar. Os caras, por ser uma empresa americana, não consegue pagar. Mas os caras podem pagar. Então o Gerson não é uma empresa americana. O Flamengo é um clube brasileiro. Então será que eles vão conseguir? Não faria sentido, né, ir por esse lado. Aí comprar, então eles podem continuar comprando daqui. Então só a gente que não pode pagar lá. O negócio tá meio... Uma coisa que eu fico chateado com o Você pra Botafogo, acabar logo essa guerra, acabar a esse comunicação com o clube e com o torcedor Demorado, é demorado. muito ruim. Tá problema. Muito demorado. Até porque, assim, a gente tem diretor de futebol, a gente tem gerente, só que ninguém Tem presidente. tem tudo. Só que, assim, é o técnico que fala, é o E técnico que tem hora- anuncia. Pra piorar, tem hora que a Fogão Net vira inimigo net, republica as coisas que... Ah, pô, aquele Não, Gazeta Botafogo, um negócio... Quem Porra, bota uma bosta, notícia do bosta, Botafogo é uma coisa. Bom ponto você botou, Nova. É uma coisa que o Fogão Net poderia filtrar um pouco, assim. Qualquer jornalista que fale do Botafogo, eles botam a notícia lá. Como se fosse Essa que é o robô que tá fazendo. Então acho que eles poderiam ter esse tipo de filtro, né? De repente. Ainda a mesma manchete e tal. Pô, negócio meio... Também eu fico meio... E é um canal que muita gente assiste, né? A que gente é fica vendo o direto. dia inteiro, o dia inteiro. Meu trabalho fica a telinha lá do. O maior problema é que... no Eu caso- bloqueei o UOL, Bola VIP, eu No bloqueei caso tudo. da negociação do Wendel, foi, né? O Testo mandou lá o negócio falando que foi por conta de treta geopolítica. E de fato tem isso. Então, pro Flamengo com o Zenit provavelmente não vai dar nada, porque o Brasil não tem nenhuma guerra com a Rússia. Teria uma Brasil e Rússia, impeditivo, nada, né? tem nada. Só que o maior problema é, o dono do Botafogo é um americano. E os Estados Unidos, sim, tem treta com a Rússia. Então é isso que tá acabando inviabilizando a negociação. Só que, mesmo assim, mesmo com essa justificativa, continua sendo algo meio mal contado. Porque, pô, o Arthur veio pra cá, o Luiz Henrique foi pra lá, e não teve o menor problema. Então, tipo assim, parece que a treta de geopolítica é apenas como um fogo de palha, cara. Parece que é alguma coisa só pra enxugar. Então, alguma surgiu a parada. notícia que ele tava. Parece que quando ele chegou no Botafogo aqui, ele deve ter feito alguma análise clínica ali. E o Botafogo E a contusão... era mais séria. Então, assim, contusão Mundial era ele não ia mais jogar séria. mais. Não, e aí, não, não, talvez então você pensou assim um lado, pô, não paguei os caras ainda. Gente, assim, a gente não sabe, né? Não é uma informação Parece que aqui, a é tudo contusão é debate. pra meses. E assim, pô, um jogador de 27 anos, 20 milhões de euros, não vai jogar o Mundial. Pô, será que a gente fez E eles estavam contratando por causa do Mundial. Será que a gente fez a escolha A certa? visão era assim, machucou o Marlon, machucou um Gregory. Opa, eu tenho um Wendel. No caso, não ia Exato. ter de qualquer forma. E aí, provavelmente esse era o problema, porque de fato, eu vi o site falando que a lesão dele era pra ficar papo de 4 meses até o fim do ano. Então, tendo isso em mente, pô, o time não conseguiu pagar, tá bom, vamos rescindir isso aqui e falar, pô, a gente não vai conseguir pagar, a gente prefere então fechar tudo. Porque Eu tô mais realmente dado por esse não lado. vale a pena gastar o dinheiro que a gente ia gastar no Wendel pro principal campeonato que a gente vai jogar esse ano e ele não vai poder nem participar, não vai poder nem ficar pisar com em o cara campo. tratando ele lá. Então, Mais ou menos o que a gente passou de susto com o Jair, porque teve que jogar aquele que foi embora lá, o Walter, porque não tinha outro para jogar, o Walter já vendido, e o Jair a gente contratou machucado.
Entendeu? É uma situação meio complicada. Então o Botafogo já tem experiência de que isso aí não dá muito certo. De trazer jogador machucado. O Everson tá falando, ó. Fala aí, 9. Vitor Sá foi embora devido ao Thiago Nunes queimar ele. Colocou de lateral esquerdo e ainda emendou aqui, ó. Fogo Amigo. O site contra o Botafogo. O Fogão Net tem hora É o fogo inimigo. O Eurico Oliveira tá falando aí, ó. Júnior Santos tá velho. Ih, rapaz, chutou o balde. Júnior Santos tá velho. Podre. É mais um PK Segovinha, Arthur Herrera, Manuel, Juan Cruz. R$2 milhões é que... Aí eu vou ter que discordar. Eu acho o Júnior Santos melhor que essa galera aí. Sim, cara, o jogador, ele... Existe uma margem, né? Que é igual, eu brinco muito. Eu falo, ó, jogador é igual calibração de pneu, tá? A libra é de 27 a 33. É a libra do pneu. O jogador é assim, é dos 27 anos aos 33. Então, o cara que tá com 27, o cara que tá com 29, tá com 30, ele tá no ápice da carreira, pô. O Júnior Santos tá no ápice da carreira dele, tá no melhor momento da carreira dele. Tá com 31, se eu não me engano. Fez agora, né? Recente. Então, ele tá bem, pô, entendeu? Depois dos 33, aí já é mais complicado. Tem jogador que vai conseguir esticar mais 3 anos, tem jogador que vai escolher um clube pra se encostar lá. Não, eu acho que o Botafogo fez um ótimo negócio vender ele pro Atlético Mineiro, pelo valor que foi. Negócio. Muito, assim, um ótimo negócio. O presidente do Fortaleza viu que a besteira que eles fizeram, né? O Botafogo pagou R$1 milhão no Júnior Santos, pô. Tá vendendo por 50. Entendeu? Então, cara, quando o Júnior Santos foi vendido, eu falei, cara, eu quero que ele fique. Virou um jogador icônico pra história do Botafogo. Mas também ele meteu o pé a cara, não é nenhum absurdo. O Júnior Santos, vamos lá, racionalmente falando. O Júnior Santos é um jogador, na época, de 30 anos, que só teve uma temporada fora da curva na carreira, e nem também foi esse fora da curva do meu Deus do céu, porque ele teve uns 3, 4 meses parado por lesão. Então a gente pensa assim, cara, é um jogador que provavelmente vai começar a decair muito fisicamente, como tem decaído. 50 conto num cara, a gente pagou 1. A valorização disso é absurdo. Pensando como o clube empresa que hoje o Botafogo é, cara, faz super sentido a gente acabar vendendo o cara. Mas, obviamente, futebol não é só número. Futebol é amor, é paixão, é carinho. Cara, o Tiquinho, por exemplo, um jogador que eu era mega fã. Eu não queria que o cara saísse. Ele tava bem? Não, longe disso. Ele foi um quarto ano passado do que ele já jogou em 2023, naqueles primeiros 6 meses? Não, muito longe disso. Tinha um salário muito alto? Tinha. Valeria a pena ficar mantendo ele? Não, não valeria. Banco, mas né? futebol Pagar é paixão, alto, cara. Pagar alto pro futebol cara do é banco. muita paixão, pro cara. Torcedor, a gente tem que pensar nisso. O torcedor leva pra um lado que o clube ali, né, uma empresa não vai levar. Entendeu? Porque levar pro coração. Fez, jogou bem e vida que segue. Aí, o nosso participante Ivo do Flu Resenha. Vive de Botafogo, hein, Ivo? Tá sacaneando aí, Gabriel. Gabriel Fogo Justin Bieber. É assim a tradução? Justin Bieber, Fogo é a melhor contratação foi o Gabriel com o Papo Glorioso. E 9, tô de olho. Cega ele, vovó. Aí, ó. Tá querendo te tirar do Papo Glorioso. Mentira não, né? Que eu opero o programa dele, né? Eu opero o programa deles, né? Aí não tem como. Você ouve falar mais de Botafogo lá do que aqui, né, Gabriel? Não foi resenha. Muita coisa. Ele gosta de falar bastante de Botafogo. Ele vive de Botafogo, Ivo. Um beijo, meu querido. Ó, o Joaquim Corrêa passou o Arthur Cabral, né? Na votação, tá? Ih, passou, é? Então, mas ele talvez passe, não é nem pelo nome dele. Cara, a galera tá vendo. Pô, ele joga na Inter de Milão. O outro tá vendo do Benfica, que tem poucos números. A galera vê muito número. Infelizmente não tem o que fazer. Sim. Mas futebol hoje a gente vê muito jogou, número. teve mais minutagem do que o Arthur, né? O Joaquim, né? Aí Cara, não. Não? Não, teve. O Joaquim, ele virou reserva do reserva, provavelmente. Ele era, de fato, reserva. Tá escanteado lá, né? O Arthur, ele era titular. E ele não teve bons números. Esse é um fato. O Arthur não tava com ótimos números. Entendi. Mas, no base, ele teve números infladíssimos. Embora lá não seja um campeonato fortíssimo, foi beleza, bons números. É uma aposta. Assim como o Rian Cruz também foi uma aposta. Só que o Rian Cruz, o problema é que o número dele não era nada demais. E na Bulgária. A Bulgária, né? Será que talvez aqui na enquete aqui, o lado do torcedor não pense assim, pô, a gente tá com saudade do Igor Jesus. Pensando muito no Igor Jesus, não tá nem pensando no Arthur, entendeu? Então, o Joaquim é aquele jogador de lado, forte, pô, jogo ainda de Milão, campeonato italiano, força, deve ser igual parecido com o Júnior Santos, arrasta a bola. O Jesus nem meteu o pé, a galera já tá com saudade. Porra. Não, mas ele vai fazer falta. Taticamente ele é muito importante. Não, cara, assim, aquela assim, fumaça no segundo tempo ali, o que nossa acontece, senhora. o meu pensamento em relação ao Igor Jesus, ele tá mais voltado, na minha cabeça, mais voltado não pela qualidade em si que ele tem como jogador, até porque eu acho que ele ainda não tá 100% pronto, ele ainda tem umas coisinhas que ele pode acertar. 23 anos aí, Nove, ele vai com conseguir certeza. ser até mais goleador, tá? Eu chamo até porque eu sou centroavante. Por isso que meu apelido é em 9.
Até porque a gente chama tem gente que chama de tapete de ouro, tem gente que chama de quadrado de ouro, terra encantada, a grande área. Tem que entrar mais, o centroavante, ele tem que entrar mais. Então ele se doa tanto ao Botafogo, ele se doa, cara, ele dá a vida em campo. Que às vezes isso faz ele ficar um pouco mais distante E desgastado. e desgastado da grande área, porque tem que ter uma explosão para estar chegando lá toda hora. E isso é uma correção que ele deveria fazer, o Igor, mas é porque acontece isso porque ele quer ajudar na marcação, ele quer participar, Eu acho ele quer ocupar espaço. E o ele grupo não também, para. né? Eu acho que a forma como o Botafogo joga também obriga aquele. Cara, ele sai do jogo, cara. O quanto ele deu foi brincadeira que aquele cara fez. Aquele jogo da Libertadores, do título, e esse jogo da classificação, não vai sair da minha cabeça nem tão cedo. Vou te Em falar, relação a ele. A melhor partida do Igor Nossa, Jesus aí. foi disparada essa agora contra a Laú. E essa, meu O que ele Deus, jogou foi cara, absurdo. que isso, foi absurdo. Assim, ele não teve lá 400 gols, mas um jogador não tem que depender só de gol. Ele não parou Embora um ele minuto. seja centroavante. Mas ele fez o pivô muito bem, ele puxava contra-ataque, ele armava a jogada. Pô, Ele recebeu nota 10, pô. Aquela assistência dele, porque bateu resgualou na mão, que dali foi pecado. Ele recebeu nota 10 na partida. Pô, pô. e gol do, Tinha que receber e gol do Arthur Reborn, né? Pô, sacanagem anular o gol do O Arthur Reborn. Reborn tá jogando bem, cara. Tá O Arthur jogando Reborn tá começando a se achar. Depois da entrevista que ele falou, tipo, pô, parei de achar que eu sou o Luiz Henrique, eu não sou esse cara. Então, Ele mas começou a jogar bem. Mas eu ainda acho que, tipo, foi muito caro pra um jogador, porque ele ainda não tá jogando o que a gente espera dele. Mas tá com margem pra evolução, que nem o Renato Paiva. A gente criticou pra caramba ele e o Renato Paiva tá conseguindo dar o jeito dele e tá encaixando o time. Agora falar em encaixar o time. Vai encaixar o Joaquim aonde, ali? eu acho que no lado esquerdo. Não, mas no lugar de quem? Aí é Tem, boa tem pergunta. aquela lacuna ali. É Sante, que joga naquela posição geralmente. Matheus Matheus Martins tá Martins. machucado. Jefinho tá machucado. Sante Rodrigues, Esquece eu ainda esse. confio ainda, mas tá mal. Ele vai jogar naquele lado. Porque se ele entrar e jogar bem, o Santos, meu filho, vai ficar esperando.